Em 2014, a primeira temporada de True Detective se tornou um marco imediato na história das séries de TV ao apresentar uma história densa e cheia de simbolismos místicos e filosóficos sobre uma dupla de detetives que investigam uma série de crimes macabros que acontecem no estado de Louisiana. Mas e se eu disser pra vocês que toda a base para a história dessa série saiu disso aqui, ó? Um livro de horror cósmico que antecede até os mitos de Cthulhu do Lovecraft. Eu sou o Bantin e hoje nós vamos conhecer o livro amaldiçoado que inspirou True Detective. O Rei de Amarelo. É 3 de janeiro de 1995, e os detetives estaduais de homicídios Mary Hart e Rusty Cole são convocados para analisar a cena de um crime. A jovem Dora Lang, encontrada amarrada diante de uma árvore em pose de oração, com a cabeça coroada por chifres, seu corpo cercado por treliças de galhos e a marca de um espiral pintado em suas costas. Apesar da clara atmosfera ritualística nessa cena do crime, a dupla de investigadores não esperava que aquilo fosse apenas um de muitos atos ocultos que acontecem naquele estado. Atos que têm ligações não apenas com sociedades secretas e cultos cujos membros são pessoas em posição de poder, mas também com uma figura misteriosa, conhecida como o Rei de Amarelo. Uma menção a esse nome surge pela primeira vez já no primeiro episódio, quando eles interrogam o ex-marido da vítima, que conta que em seu último contato com ela via ligação, ela afirmou que se tornaria uma freira depois de ter conhecido um rei. Mas no episódio seguinte já acontece uma citação direta a esse personagem, quando os investigadores conseguem acesso ao diário da vítima, onde ela descreve esse rei como uma figura que sempre aparece para ela quando ela fecha os olhos. E conforme a trama avança, mais esse nome passa a ser citado e mais segredos por trás dele e daqueles envolvidos com os crimes investigados se desenrolam em uma grande conspiração que assola aquela região. Mas o que ou quem é o Rei de Amarelo? E como essa história da série se enquadra com o horror cósmico Lovecraftiano? O que acontece é que o Rei de Amarelo é uma coletânea de contos escrita por Robert Chambers, publicada em 1895. E o fio condutor dessas histórias é a existência de uma peça teatral fictícia, que é conhecida como o Rei de Amarelo e que enlouquece aqueles que a leem ou a encenam por completo. Mas a maior fonte do ar de suspense e horror presente nessas histórias está no fato de que Chambers nunca revela por completo o conteúdo da peça, nem o que ou quem exatamente é essa entidade que dá título ao livro. O que temos é apenas o gosto de alguns trechos dessa peça e as descrições de assombro dos personagens sempre que ela é citada por alguém. Além de que essas histórias são narradas em primeira pessoa, por personagens que tiveram contato com a peça amaldiçoada e estão sucumbindo à loucura que ela causa, o que acaba deixando bem nebuloso as possíveis explicações sobre quem é o Rei de Amarelo e o significado dos nomes que aqueles enlouquecidos por ele passam a repetir. Nomes esses que, curiosamente, estão sempre acompanhados com citações que se referem à estrela de Aldebaran. E essa linguagem de mistério e respostas vagas é replicada na série através da investigação que os protagonistas fazem sobre o Rei de Amarelo, onde as evidências parecem guiá-los para um cenário que parece implausível, e onde as palavras e relatos dos interrogados soam como completos delírios. E assim como no livro, na série o Rei de Amarelo nunca aparece de forma literal, mas a sua presença é constante, já que ele é a entidade ou a ideia que corrompe, que contamina e que está envolvido em todos os crimes que o Mary e o Rusty investigam. Mas tanto a série quanto o livro compartilham de outro elemento desse universo, que são os símbolos enigmáticos presentes em toda parte. No livro existe algo que os personagens se referem como sinal ou emblema amarelo, e ele é citado como algo que quando você vê uma vez, você não esquece nunca mais, sendo um símbolo que representa a quebra da sua sanidade, ou até mesmo um tipo de infecção metafísica, como vemos em um conto sobre um artista que é assombrado por um vigia noturno que se tornou uma espécie de morto-vivo após ser marcado por esse sinal. Na série, esse sinal é retratado como uma espiral, e ele aparece no corpo da primeira vítima que eles encontram, nos murais de lugares abandonados que investigam e até no corpo do assassino. E o personagem mais afetado por ele é o Rust, que assim como aqueles que leram a peça amaldiçoada por completo, é cada vez mais empurrado para os limites da sanidade conforme vai mergulhando mais fundo naquela investigação. Mas se tudo isso não foi o suficiente para te convencer de que essa história de investigação criminal é na realidade uma história sobre horror
cósmico, agora nós vamos mergulhar ainda mais na mitologia do Rei de Amarelo. Já que em 1930, o H.P. Lovecraft começou a usar elementos presentes no livro do Robert Chambers em seu próprio universo de monstros cósmicos. A primeira vez que isso acontece é no conto Sussurros na Escuridão, onde o nome Hastur é citado como de algo vinculado a cultos malignos. Só que aqui, Hastur é mencionado como o nome de alguém, enquanto em O Rei de Amarelo fica ambíguo se essa palavra se refere ao nome de uma pessoa ou lugar. E com essa brecha aberta pelo Lovecraft, o seu colega e também escritor August Derleth expandiu a mitologia de Hastur, estabelecendo ele como um grande antigo, filho de Yog-Sothoth, meio-irmão de Cthulhu e possuidor do título O Rei de Amarelo. Sim, meus amigos, o grande vilão por trás dos crimes cometidos na primeira temporada de True Detective é simplesmente o meio-irmão do Cthulhu. É Cthulhu ou Cthulhu? Nunca sei como pronunciar esse nome. Agora, essa série usa isso apenas como referência literária e simbólica ou realmente como algo literal dentro da história é o que nós vamos descobrir mais à frente. O culto de Carcosa. Como vocês já devem ter percebido, algo comum no gênero de horror cósmico é você pegar ideias e conceitos que foram criadas por outros autores e usá-las na sua nova história ou universo. Os nomes Hastur e Carcosa, presentes de maneira frequente no livro O Rei de Amarelo, foram originalmente criados para alguns contos do escritor Ambrose Bierce e foram usados e ressignificados na obra do Robert Chambers, da mesma forma que o Lovecraft fez futuramente e como o True Detective também fez recentemente. Outro ponto em comum são obras literárias míticas e sombrias que só existem no universo em que essas histórias são contadas. No Rei de Amarelo, nós temos a Peça Amaldiçoada. Nos mitos de Cthulhu, temos o Necronomicon. E em True Detective, nós temos as Cartas de Télios de Lorca, um livro místico antigo citado pelo Reverendo no episódio 6, durante uma conversa com o Rust, onde ele revela ter encontrado um envelope cheio de fotos perturbadoras envolvendo crianças dentro desse livro. Nesse ponto da história, nós já sabemos que existe uma espécie de culto por trás dos crimes. E esse culto está envolvido com alguma família poderosa que tem membros tanto na política quanto na polícia. Na obra do Lovecraft, esse culto ao Rei de Amarelo é conhecido como a Irmandade do Sinal Amarelo, e ele é formado por humanos imortais, habitantes de um reino subterrâneo que tem esse nome aí que é impossível de pronunciar. Só que a série não vai tão fundo nesses elementos, e o culto é algo mais vinculado às elites do país, especificamente a família Tuttle, que por meio do seu envolvimento em negócios, educação, filantropia, religião e política no país, conseguiram passar despercebidos e impunes por décadas, enquanto praticavam seus crimes ritualísticos. Mas um outro grande mistério por trás do culto dessa família é o nome Carcosa, que aparece desde o início diretamente ligado ao Rei de Amarelo. No episódio 7, Mary e Rust conversam com uma idosa que trabalhou para a família Tuttle, e em certo momento ela cita Carcosa como algo que existe após a morte. A família dela pensa que ela enlouqueceu, um sintoma típico de quem tem contato com criaturas do horror cósmico e leram a peça do Rei de Amarelo. Mas nos contos de Ambrose Bierce e do Robert Chambers, Carcosa é uma cidade antiga e misteriosa, descrita como próxima da costa do Lago Halley, um local que poderia ficar em outro planeta ou outro universo. E apesar da série usar esses elementos apenas como forma de construir uma mitologia e identidade para o criminoso, no último episódio as coisas ficam mais ambíguas e abrem margem para uma possibilidade do culto do Rei de Amarelo ser realmente algo envolvido com forças cósmicas desconhecidas. Após encontrarem o local onde o assassino se escondia, Rust o persegue até ele parar em um labirinto, onde em uma câmera escondida em uma das passagens, ele se depara com uma figura formada por vários crânios e ossos, coberta por um manto amarelo sob uma abertura para o céu. E enquanto ele observa o lugar, estarrecido com o cenário que encontrou, ele tem uma visão de um abismo cósmico colossal e infinito, que poderia ser a verdadeira forma dessa cidade habitada por deuses cósmicos antigos. Julgando por essa cena, daria para concluir que essa força cósmica é realmente real no universo da série e é a figura por trás do culto que comete os crimes. Mas o problema é que desde o início da temporada é dito diversas vezes que o Rust sofre de efeitos colaterais por conta do vício em drogas que ele teve, e um desses efeitos colaterais são alucinações, assunto que inclusive ele conversa com o Mari no início desse episódio. Então no final, as respostas para esses mistérios ficam sob a nossa responsabilidade. Carcosa e o Rei de Amarelo são reais? E seus seguidores aqui na Terra sacrificam crianças em seu nome? Ou os crimes que eles cometem são motivados apenas pela pura maldade humana?
A primeira temporada de True Detective é de longe uma das melhores coisas já feitas na história da televisão. Além da qualidade técnica absurda que vai desde o roteiro e atuações até a direção, que no episódio 4 nos entrega um plano sequência que tira o fôlego de qualquer um, a série é cheia de camadas e simbolismos que rendem muitas discussões. Mas o que pra mim consagra essa série como uma das melhores já feitas são seus protagonistas complexos e multifacetados. Nenhum dos dois é um personagem raso dentro de uma balança maniqueísta de bonzinho e malvado. Mari é um hipócrita que trai sua esposa 2 vezes com meninas mais novas, mas quando sua filha adolescente é flagrada com 2 homens mais velhos e a sua esposa o trai pra se vingar, ele se enfurece e as trata como se elas fossem pessoas sujas e repulsivas. Rust é misântropo e niilista, um cara que se torna desagradável pela sua clara indiferença e descaso com todos ao seu redor, e se afunda nos tormentos de sua mente por conta de um trauma passado. Mas ao mesmo tempo, os dois conseguem ser homens com um grande senso de justiça e empatia, e são facilmente dominados pelo emocional quando começam a investigação sobre os crimes do Rei de Amarelo, mostrando que ainda sabem o que é certo e errado. E a relação entre esses dois é excelentemente escrita, e a série faz questão de se esquivar de todos os clichês que existem nessas histórias de duplas de investigadores e policiais. Mari e Rust são pessoas completamente diferentes, e em toda a cena fica explícito na cara deles que terem de trabalhar juntos é uma tortura pros dois. E quanto mais a gente vê eles juntos, mais parece improvável que algum dia possa existir uma amizade entre eles. Mas apesar deles não se suportarem, a série consegue desenvolver um senso de companheirismo muito forte entre eles, através da vontade de fazer justiça e de desvendar os mistérios de Carcosa e do Rei de Amarelo. Mas e vocês, já leram o livro ou assistiram a série? Se sim, deixa suas opiniões aí nos comentários e, é claro, curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Eu sou o Bantim e toda semana eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Então é isso, um beijo, abraço e falou!